Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à série de sermões sobre guarde o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre o coração amargurado, o coração triste, amargurado. E a amargura é um sentimento, né? Um sentimento de rancor, de tristeza, misturada com desejo de vingança, com raiva, né? Por algo ou alguém que nos ofendeu. E às vezes sutilmente pode estar guardada em nosso coração essa amargura e que nós precisamos ser libertos disso. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Na versão NTLH, né, em Hebreus 12, 15, diz: tome cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresça e prejudique muitas pessoas com o seu veneno. Olha que forte! Mas a amargura ela pode entrar nos nossos corações e criar uma raiz e nós nos tornamos pessoas amargas e ela tem uma consequência em nossas vidas, né? A amargura faz com que nós nos isolamos, né? As pessoas que têm um coração amargurado, as outras pessoas não conseguem se aproximar. Temos dificuldades nos relacionamentos, né? Até na questão espiritual, porque quando nós guardamos uma raiz de amargura ou temos um coração amargurado, nossa relação com Deus também é afetada, porque não conseguimos orar, não conseguimos louvar, não conseguimos ler a palavra, não conseguimos ter comunhão com os irmãos, e isso afeta a nossa vida espiritual. E fora também os prejuízos psicológicos e físicos, né? Depressão, ansiedade e doenças, né? Tipo taquicardíaco, dor de cabeça, tudo está relacionado ao coração, né? Um coração amargurado. E principalmente quando nós carregamos essa amargura no coração, nós damos legalidade ao inimigo, né? Então ele começa a trabalhar na opressão, né? Oprimindo as nossas vidas, e isso é terrível para nós. Então temos que tomar cuidado com o coração amargurado. Se alguém te machucou, se alguém te traiu, se alguém te feriu ou falou mal de você e você guardou isso, né? Ou por um abuso ou qualquer situação, às vezes guardamos isso em nosso coração e não tratamos. E isso faz crescer dentro de nós e afeta os nossos relacionamentos. E Deus quer que nós tenhamos um coração puro, um coração limpo, livre de toda amargura. E um coração amargurado, ele sempre procura colocar culpas nos outros, né? Achar uma causa da sua dor, porque é um coração que sofre, um coração que tem dificuldades, né, por carregar esse peso, essa amargura. Então sempre procuramos culpar os outros, ou a esposa, o esposo, filhos, patrão, qualquer outra situação, até mesmo Deus, né? Chegamos a culpar quando nós temos um coração amargurado. Mas Deus quer que nós sejamos libertos disso, que nós não carregamos essa amargura. E a primeira atitude que nós devemos tomar e entender é que nós temos que admitir a incapacidade de mudar o passado. Se alguém te ofendeu, se passou por uma situação terrível, angustiante, que guardou, que marcou seu coração, e carregamos isso no dia a dia, nós temos que entender que nós não conseguimos mudar o passado. Não dá para voltar atrás e tentar resolver a situação lá. Nós temos que entender o presente hoje e romper com isso, admitir que fala que não carregue mais esse peso do passado. E Paulo, né, em Filipenses diz, no capítulo 3, 13, diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás
ficam, e avançando para os que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esquecendo das coisas que para trás ficam, mas olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, olhando com propósito, com objetivo de Cristo Jesus, não vivendo preso ao passado, a essa dor do passado, mas olhando para um propósito novo, algo que traz esperança, algo que traz segurança, algo que traz salvação, que é Cristo Jesus, e que nós possamos olhar para o nosso alvo, né? Sem ficar olhando para trás, mas sim vivendo algo de Deus a cada dia, principalmente no presente, né? Aproveitando esse tempo do presente. Outra atitude que nós devemos tomar para ficar livre de toda amargura no nosso coração. Segunda atitude que nós devemos ter para libertar, né, dessa amargura, de romper com esses laços da amargura, é estar disposto a liberar quem lhe feriu. Você tem que estar com a disposição no coração em liberar aquele que te ofendeu, ou seja, perdoar. Nós temos que aprender a perdoar, e o perdão não é uma emoção, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão, né? Em Colossenses 3,13 diz: sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guarde rancor, lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar uns aos outros. Então, algo que nós devemos praticar, né? Na oração do Pai Nosso fala sobre perdão, e nós temos que entender que nós devemos perdoar, sim, uns aos outros, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram, para que nós podemos ser livres e podemos prosseguir e não guardar esse rancor. Algo interessante que eu gosto de falar, que para saber se nós devemos perdoar alguém, nós temos que olhar para dentro do nosso coração e ver se eu tenho a vontade de me vingar de alguém. Se a vingança está no meu coração, ou se eu desejo mal para alguém, então é sinal que eu preciso perdoar. O perdão precisa fazer parte da minha vida e estar no meu coração. Então, que nós possamos estar perdoando uns aos outros. Certa vez Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, por um dia? Jesus falou: não somente 7, mas 70 vezes 7. Então é algo que nós temos que aprender, independente da quantidade, nós temos que sempre estar perdoando uns aos outros. E a terceira atitude que nós devemos ter para ficar com o coração limpo de toda a amargura é deixar Deus remover esses sentimentos ruins, deixar Deus trabalhar, Ele que venha tirar esse momento, esse sentimento ruim de nossos corações, Romanos 12:19 diz: queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixa que Deus que dê o castigo, ou seja, Deus é justiça. E não cabe a nós nos vingarmos, não cabe a nós vingar alguém, mas sim que o próprio Deus, que é a justiça, faça isso por nós. Deixa essa responsabilidade para Ele. A nossa parte é perdoar, ou seja, deixa Deus trabalhar em nossos corações, deixa Deus limpar os nossos sentimentos ruins, remover esses sentimentos ruins, e aí sim nós podemos desfrutar de um coração puro, de um coração parecido com Jesus, livre de toda amargura, livre de todo peso, toda raiva, toda vingança, para que nós possamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus, que Jesus sempre vai ser o nosso exemplo de vida, e Jesus nos ensina a perdoar, Jesus nos ensina a estar olhando com olhar para o próximo de perdão, e que nós possamos estar vivendo dessa maneira. Não é fácil, mas nós precisamos buscar ao Senhor, pedir forças e sabedoria para que nós possamos ficar livres de todo o mal e tenhamos um coração parecido com o de Jesus.
Deus abençoe e que se venha até uma semana de vitória. Fique na paz.